Rádio Novela Corina Portugal. Oferecimento: Secretaria de Cultura, Prefeitura de Ponta Grossa, WD-40, CCR Rodonorte. Difusora. Em casa, na indústria, pra soltar o cadeado, pra girar o parafuso, pra guitarra ou pro teclado, pra todo mal contato, pra toda ferramenta, pro celular molhado, WD-40. WD-40, o melhor, segundo a revista Quatro Rodas, edição de abril 2012. WD-40, esse sim, o melhor do Brasil. WD-40 Difusora. Pode reparar, a primeira coisa que a gente quer na vida é sair daqui e chegar lá. Desde sempre o homem sonha com isso. E não importa onde esse lá seja. Chegar lá é andar pra frente. É aí que entra o trabalho da CCR. Fazendo você chegar com segurança. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Boa tarde. Você, ouvinte da Difusora, que nos acompanha pelo rádio, ao vivo, pela internet, passa a partir de hoje a ter o privilégio de ouvir de novo a radionovela, extinta no rádio, e que abriu as portas para a novela na televisão brasileira. A Difusora reconstrói a história do rádio e coloca no ar uma grande novela a partir de hoje. Inspirado na história de Josué Correia Fernandes, história de Sangue e Luz, Corina Portugal, uma história verdadeira que mostra o sofrimento e a luz de uma jovem que veio do Rio de Janeiro e foi assassinada em Ponta Grossa e depois julgada politicamente. O drama, a trama, tudo o que aconteceu, você vai ouvir a partir de hoje em 60 capítulos. De segunda a sexta-feira. Reprise no sábado, 18 horas. Reprise domingo, 13 horas. Convide seus amigos. Repasse através da internet o nosso site www.difusora690.com. Entre para a história de Corina Portugal. Difusora. A palavra do autor, Josué Correia Fernandes. Há uns anos atrás, quando eu era juiz de direito da ativa ainda, um certo dia eu fui ao cemitério num dia de finados e vi aquele monte de gente em roda daquela sepultura. E fui ver o que acontecia, se eram parentes que tinham vindo ali e tal. E daí uma senhora de idade me contou mais ou menos a história. Aí eu vi as plaquinhas, fiquei por ali, as plaquinhas de agradecimento e tal. E me interessei então pelo caso. Eu já gosto muito de pesquisar a história, gosto de escrever. Aí procurei no fórum o processo crime da morte da Corina. E não achei esse processo. Não achei, quer dizer, o processo tinha sumido. Daí aquilo ali já me chamou a atenção. Pensei, aí tem, né? Aí eu me interessei bastante. Aí fui na Biblioteca Pública do Paraná, achei alguns jornais da época, um bate-boca entre o Vicente Machado e o Dr. Menezes Doria, que além de médico era jornalista também, e sobre o crime em si. Aí me interessei mais ainda porque vi que não se tratava de um crime comum, tinha um tempero político ali na coisa, no meio daquilo ali. Aí na sequência, numa viagem ao Rio de Janeiro, que eu fiz quase que especialmente para isso, eu fui no Arquivo Público Nacional. E lá eles têm os jornais desde o tempo do primeiro jornal que houve no Brasil. E eu encontrei, então, jornais do Rio de Janeiro que noticiavam o fato, porque os dois, tanto a Corina como o marido dela, o Alfredo Marques de Campos, eles eram do Rio. O Alfredo era da cidade de Campos e a Corina era da cidade do Rio de Janeiro. E a família da Corina é uma família muito assim conhecida, o pai era médico e tal. Era então uma notícia lá para o Rio de Janeiro, uma notícia que merecia ser colocada na primeira página, inclusive. E daí eu comecei a montar, daí fui atrás da certidão de casamento,
Daí vi que tinha separação de bens, escritura de separação de bens, que era uma coisa inédita para a época. Hoje ainda se usa, mas naquele tempo era difícil. Aí tirei uma cópia da escritura de separação de bens. Daí aqui eu encontrei o óbito da Corina no cartório Santana e fui então montando a história. E daí passei a ir ao cemitério umas 3 vezes por semana com o intuito de escrever o livro, para ler os bilhetinhos que o pessoal deixava nas frestas do túmulo, né? Para ver o que eles pediam, no geral. E depois de um certo tempo eu montei o livro, que se vê que não é um livro muito, muito grande e tal, e foi feito então a história real da Corina. É uma história que envolve crime, em primeiro lugar, um crime bárbaro, né? Que ela foi morta com quase 40 punhaladas. Envolve política, porque o Vicente Machado foi o advogado do marido dela e inventou uma tese absurda para o julgamento, que infelizmente na época vingou. E envolve daí, por último, essa questão da Corina ser procurada pelas mulheres, principalmente, pelos homens também, mas principalmente pelas mulheres, e de ir impedir então a sua intercessão para conseguir emprego, para arrumar o casamento que está indo mal, para que o namorado volte e coisas assim. Garagem da Esperança. Capítulo 1. Elenco: Nicole França, Lucélia Clarindo, Américo Nunes. Sonoplastia, edição e mesa de áudio, Alexandre Stremel. Gravações, Cristiano Ribas. Narração, Luciano Barbosa. Tema musical, composição e interpretação, Wilson Paim. Arranjos, Wilson Paim Filho. Direção-geral, Jossi Canto. Gravado nos estúdios da Garagem da Esperança, Ponta Grossa, Paraná. Difusora. A Difusora. Garagem da Esperança Produções apresenta Radionovela Corina Portugal, baseado no livro de Josué Correia Fernandes. História de sangue e luz. Adaptação, Américo Nunes e Lucélia Clarindo. Corina, tão jovem, tão pura, infeliz, insegura, vai carregando sua cruz. Corina, menina sofrida, deixa gravado na vida sua história de sangue e luz. Corina Portugal, bondosa, santa e querida, rogo por ti nesta vida, abençoe os casais com louvor, que sejas sempre assim, que a felicidade impere e a alegria prospere, que nunca o amor tenha fim. Raio o ano de 1869. O Rio de Janeiro acorda em festa. A cidade toda é só alegria. O sol desponta no horizonte e vai aos poucos revelando a cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Festa maior acontece em uma casa no bairro das Laranjeiras, onde ansioso aguarda o nascimento de sua filha, o renomado Dr. Antônio Pereira Portugal.
Orgulhoso, não cabia em si de tanta alegria. Sua esposa, Dona Deolinda Fazenda Pereira Portugal, já estava em trabalho de parto. Ai, estou tão nervoso. O que vai acontecer? Calma, Antônio. Ai, hospital, eu trabalho a vida toda no hospital e aí não consigo ficar calmo. Também nossa primeira criança, não sei se é menina ou se é menino. É sempre assim. E depois, o mais importante é que venha com saúde. Ai, vamos aguardar então. Mas eu acho que eu não vou aguentar. Calma, Antônio, não faz bem para o seu coração. Nascia Corina Antonieta Pereira Portugal. Criança linda e desejada, viria encher de luz aquela casa. A vida do casal agora estava completa. Apesar dos compromissos com a carreira profissional, como renomado médico carioca, o Dr. Antônio compartilhava dos cuidados com sua filha que crescia com saúde. Aos 3 anos, Corina já brincava em frente à sua casa. Menina de cabelos escuros e cacheados, traços finos e bonitos, encantando a vizinhança. Que criança mais linda! É Corina, filha do Dr. Antônio. Ah, do Dr. Antônio e da Dona Deolinda? Família bem situada e benquista. Ouvi dizer que a Dona Deolinda não anda bem de saúde. Seu esposo, Dr. Antônio, já não sabe mais o que fazer. Pobre Dona Deolinda, pobre mulher com essa doença tão grave. A enfermidade de Dona Deolinda vai piorando a cada dia que passa. E apesar da luta incansável do seu esposo, não foi possível salvá-la. Dona Deolinda, após 3 meses de luta e sofrimento, falece. Com o passamento de sua esposa, Dr. Antônio, envolvido em seus afazeres clínicos, não tem condições de desempenhar o contento a tarefa de pai presente. Pede ajuda então à sua sogra, Rosa Maria Cândida Fazenda, pessoa idosa, proprietária de muitos bens e, além de avó, é também madrinha da pequena Corina. Dona Rosa, eu tenho muitos afazeres. Minhas atividades não me dão condições de cuidar da minha filha. Como ela precisa, a senhora pode me ajudar? Não se preocupe. Cuidarei dela como avó e como mãe. Confio em seus dons, minha sogra. Sinto que Deolinda não esteja aqui para acompanhar o seu crescimento. O futuro para Corina é algo indescritível, longínquo, pontilhado de reticências e interrogações. A tragédia de perder a mãe tão cedo talvez tenha sido apenas a primeira na vida de Corina Portugal. Corina Portugal, tão jovem, tão linda, tão pura, um coração de ternura, vai carregando sua cruz. Corina Portugal, santa, popular e querida, deixa gravado na vida sua história de sangue e luz. Sangue e luz.